Olá, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das integrais. Então, agora nós vamos ver integrais com método de substituição ou mudança de variável para integração, tá? Então, quando que a gente usa esse método? Vocês lembram lá, quando a gente fazia derivação de funções compostas, a gente tinha que usar a regra da cadeia, ou o método da cadeia, para fazer algumas derivadas. No que se baseava? Por exemplo, nós tínhamos uma função composta f de x, e para fazer a derivada dela, então a gente tinha que utilizar a regra da cadeia, então que a derivada dela ficava então g' de u vezes u'. Só para lembrar qual que era a regra de cadeia, tá? Então isso quando a gente fazia a derivação. Agora, como que a gente vai fazer a integração de uma função composta? Vejam aqui, nós temos a integral de uma função composta f de g de x, tá? G de x dx. Então, a gente sabe que quando tem que fazer a integração, eu tenho que achar a primitiva dessa função, tá? Então, e a primitiva, se você derivar ela, aí você tem que achar o valor que está aqui na função. Então, para fazer a integração pelo método da substituição, então eu vou chamar esse valor que está aqui dentro do parênteses, eu vou chamar de u, que está representado aqui. Então, o u é igual a g de x. Então, a derivada de u vai ser a derivada de g vezes dx. Então, aqui está expresso, então, a integração. O que eu vou ter aqui é a derivada, função composta de f de g de x, derivada de g de x, dx é igual a f de u du, igual a f de u mais c. Lembro que sempre tem que colocar, então, a variável c no final. A gente vai fazer alguns exemplos e isso vai ficar um pouquinho mais claro para vocês. E na prática temos que definir uma função u, que é igual a g de x, da forma mais conveniente possível. Já vou explicar aqui no exemplo a seguir. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos que calcular a integral dessa função aqui, 2x sobre 1 mais x ao quadrado dx, tá? Quem que eu vou fazer aqui substituir por u? Eu vou chamar esse termo que está no denominador de u. Então, aqui eu tenho u igual a 1 mais x ao quadrado, tá? X ao quadrado. Fazendo a derivada de u, então eu vou representar dessa forma aqui, ó, derivada de u em função de x, tá? Derivada de u em função de x. Derivando 1 dá zero, então não preciso representar. Derivando x ao quadrado dá 2x, tá? Vejam que o 2x, ó, ele tá já aparecendo aqui na expressão inicial. Então, nós sempre vamos ter que observar esse tipo de situação para conseguir resolver as integrais pelo método da substituição, tá? Então, vejam agora, eu vou isolar o du, então vai ficar du é igual a 2x, passo esse termo para cá multiplicando, então fica dx, tá? Então, du é igual a 2x dx. Agora, eu vou voltar aqui na integral inicial e vou fazer a substituição. Então, eu vou escrever assim, ó, 1 sobre
1 mais x ao quadrado, 2x dx, tá? Então, vejam que agora fazendo a substituição por u, então, ó, eu chamei isso aqui de u, então vai ficar 1 sobre u, tá? Vejam que todo esse termo aqui, ó, todo esse termo aqui é igual a du, tá? Então, aqui fica du. Agora é só fazer a integração. Então, 1 sobre u, lá da tabela das integrais, eu tenho que é ln du. ln du mais c, tá? Só que eu não posso deixar em função de u, eu tenho que voltar à função inicial. Então, aqui, portanto, é integral de 2x sobre 1 mais x ao quadrado dx é igual, então, a ln de u, quem que é o nosso u? 1 mais x ao quadrado mais c, tá? Mais c. Então, aqui encontramos, então, o valor da integral utilizando o método da substituição. Então, vamos para o próximo exemplo. Então, ó, aqui eu tenho a integral de seno ao quadrado de x cosseno de x, tá? Lembrando, ó, seno de x, a derivada de seno de x é igual a cosseno de x, tá? Então, aqui, nessa situação aqui, ó, o cosseno de x, ele já aparece aqui. Então, eu vou chamar de u o seno de x, tá? Então, eu vou chamar de u igual a seno de x. Então, a derivada de u em função do x é igual a cosseno de x. Cosseno de x. Reescrevendo, então, isolando o du, porque eu preciso fazer, isolar esse termo, então, eu tenho que du é igual a cosseno de x dx. dx. Olha, esse termo todo aqui, ó, onde que ele aparece? Ele aparece aqui. Então, fazendo agora a substituição por u. Então, eu tenho a integral, eu chamei aqui o seno de x de u. Então, fica u ao quadrado. Esse termo cosseno de x dx é igual a quem? É igual a du. Então, aqui vai ficar igual a du. Integrando, eu tenho que integrar o u elevado ao quadrado. Então, vai ficar u ao quadrado mais 1, que é a segunda regrinha da integração, 2 mais 1 mais c. Isso aqui vai ficar, então, igual a u elevado ao cubo sobre 3 mais c. Eu não posso deixar em função de u, porque eu utilizei u para substituição. Eu tenho que voltar à variável x. Então, portanto, integral de seno ao quadrado dx a cosseno dx é igual a u elevado ao cubo. Quem que é o meu u? É seno. Então, seno ao cubo de x sobre 3
mais C. Então, achamos o valor da integral aqui de seno ao quadrado de x, cosseno de x dx, tá? Próximo exemplo, então, aqui eu tenho integral de seno de x mais 1 dx, tá? Eu vou chamar de u nessa situação, aqui o termo que está entre parênteses, então eu tenho que u é x mais 1, tá? A derivada de u em relação a x é igual a 1, porque a derivada de x é 1 e a derivada de 1 é 0. Então, isso aqui é igual a 1. Então, eu vou reescrever esse termo isolando o du. Então, fica du é igual a 1 vezes dx, então é igual a dx. Então, aqui, fazendo a substituição, eu tenho seno du de du. Por quê? Porque o dx é igual a du, então eu posso fazer a substituição. Agora, quem que é a integral do seno? Ó, lembrem-se que a derivada, ó, se eu tenho o cosseno de u, tá? Cosseno de u, a derivada do cosseno de u é menos seno de u. Então, essa daqui é a função primitiva da integral de seno de u, tá? Só que aqui nós temos que cuidar, então, o sinal. Então, aqui eu tenho que é menos cosseno, é só multiplicar aqui os termos por menos 1, menos cosseno de u mais c. Agora, só falta voltar à variável x. Então, eu tenho que a integral de seno de x mais 1 dx é igual a menos cosseno de x mais 1, porque esse foi o termo que eu chamei de u, mais c, tá? Então, essa aqui é outra integral utilizando o método da substituição. Então, por enquanto é isso, pessoal. Abraços e logo a seguir continuaremos.